Olá, muito bem, estamos ao vivo. Vamos buscar aqui Gustavo para a gente começar. Aê, estamos ao Opa, vivo. isso aí, isso aí. Bom, Muito bem. eu sou o Bernardo Eu sou o Gustavo. e esse vídeo ele faz parte do material do Elabora, que é um projeto da mercearia colaborativa para, né, dar instrução para a gente também desenvolver os pequenos produtores, né, de gastronomia artesanal, não só de Brasília, mas do Brasil inteiro. A mercearia, ela vem operando aí no mercado há 4 anos e a gente já teve aí mais ou menos uns 400 fornecedores nesses 4 anos, onde eles expuseram, tiveram esse contato direto com o público, né? E a gente vem trabalhando isso já há algum tempo. E a gente também foi a primeira loja, né? A mercearia foi a primeira loja de produtos artesanais para gastronomia aqui em Brasília. E hoje a gente vai falar de um item que é bem importante, a gente acha que é bem interessante da gente comentar, que é a dor da precificação, né, Gu? E aí eu queria que Sim. você começasse aí. Cara, eu acho sensacional a gente estar começando essa sequência, né, esse projeto, falando de precificação, porque, de longe, precificação é o lugar onde a maioria dos produtores erram, né? A gente está lá há 4 anos, a gente viu mais de 400 pessoas passarem por lá. E eu posso falar, cara, metade deles precificavam errado, pelo menos, né? Precificação é uma dor complicadíssima. As pessoas não percebem que elas precificam errado, na verdade, elas só percebem muito na frente, né? Quando a coisa começou a desandar. Quando você está trabalhando e não pega resultado, né? E você vende, 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 e aí mal sobra dinheiro para você conseguir comprar novos insumos, para você refazer a produção. Isso tudo são sintomas de que essa precificação está errada, né? Isso é uma coisa que não é culpa sua, na verdade. Eu acho que o grande problema da precificação é que a vida inteira te ensinaram a precificar errado. Porque do pouco estudo que a gente tem empresarial no colégio, né, quando as pessoas começam a te ensinar alguma coisa de empreendedorismo no colégio, né, tinha aquele exemplo clássico lá da aula de matemática que a professora falava que Joãozinho fez um bolo, custou R$ 10. E aí ele pegou esse bolo e vendeu por R$ 15. E ele teve 50% de lucro. E não, né? Não foi 50% de lucro. Você não pode fazer uma análise tão simplista para uma coisa tão complexa como empreendedorismo, cara, que envolve insumos, envolve trabalho, envolve imposto, envolve utilidades, né? Aluguel, água, luz, tudo isso aí junto. Isso não dá para basear nessa forma tão simplista, né? De achar que basta você botar 50%, 70% de margem, que aí a coisa vai para frente, vai funcionar. Não é assim que funciona, né? E o Sim, então, questão. assim, mas Gu, quando você está falando de lucro, de margem, o que é a margem? Porque é como você falou, na escola a gente aprende que, beleza, vi lá, fiz lá o bolo a 10, vendi a 15, 5 é lucro. Mas o que é, assim, a margem, na verdade? Cara, a margem é um grande colchão, né? É um colchão que tem que caber tudo ali dentro, né? Quando você tem uma margem, você tem que caber não só o seu insumo, mas você tem que caber seu capital de giro, você tem que caber, cara, seu custo trabalhista, suas perdas, tudo que existe, aluguel, água, luz, tudo isso conta, né? Então, quando você faz essa conta simples do, cara, eu fiz o bolo a 10, vendi a 15, sobrou 5, né? Beleza, sobrou 5. Se você começa a pagar aluguel, ele vai sair da onde? Vai sair desses 5. Se você começa a pagar funcionário, vai sair da onde? Vai sair desses 5. E aí o imposto, que é em volta dos 15, vai sair da onde? Vai sair desses 5. E aí você precisa agora fazer um delivery, vai ter que contratar um motoboy que vai entrar onde? Vai entrar nesses 5 também. E aí gás, e aí luz, e aí quebrou sua geladeira. E aí você tem que trocar seu freezer. E aí subiu o preço do gás. E aí subiu a energia. E aí esses 5 vão ficando pequenos, né? Ele vai ficando apertado esses 5. Vai parecendo que a coisa não vai para frente. Por quê? Porque não tem margem. Margem é esse colchão que você precisa para caber todos esses custos, todos esses valores, né? Todas essas coisas.
que necessitam entrar para o seu negócio ser funcional. Porque além de tudo isso que você tem que botar nesses 5, você tem que tirar seu lucro, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Se você não consegue tirar seu lucro, não tem sentido nenhum. Então a margem te garante que você tenha todos esses custos pagos, tudo isso encaixado, né? E você tenha lucro, ou seja, você consiga uma empresa ser saudável, consiga ir para frente. A não ser que você queira, né, fazer um negócio que seja, né, filantropia, assim, cara, não tem que dar dinheiro. Se você quiser, bom, aí você não precisa nem olhar essa live aqui, não. Você vai na fé, vai fazendo com vontade, acredita, pega na mão de Deus e vai. Não precisa nem continuar vendo isso aqui que você está falando, não. Né? Mas, e assim, Gustavo, tem algum número, tem algum fator, assim, que a gente possa usar, então, assim, para de alguma forma, sei lá, prever esses custos, prever essas coisas, não? Na gastronomia, tem um valor, porque é um valor de mercado, né? As pessoas vão testando isso, vão descobrindo, chega num valor empírico, né? Isso acontece em todos os ramos, todas as coisas têm um valor desse. E na gastronomia tem esse número meio mágico, né? Esse número meio mágico que as pessoas tendem a retornar para isso, principalmente o pessoal de restaurante, o pessoal de produção também, que é 3, né? O que quer dizer o 3? 3 é o fator de multiplicação. Isso quer dizer que se o bolo do Joãozinho custou 10, para ele fazer sentido nessa conta toda, ao invés de ele estar vendendo por 15, ele devia estar vendendo por 30. Né? 3 vezes o preço de custo do seu produto. Essa é uma margem empírica, né? O pessoal de restaurante usa muito, o pessoal de cafeteria usa muito, né? O pessoal de produção usa muito também. É um teste, é uma referência, é um guidelines, que é para onde as pessoas miram. Né? O pessoal mira nesse 3, mais ou menos. É um valor que dá mais ou menos certo, ele não dá errado, é maneiro. Né? É interessante. Porque é tipo isso, eu já ouvi isso de outros restaurantes, da época lá atrás, quando a gente tinha algumas outras empresas, quando a gente ia revender, né, ali na época lá da Cacciatore, aí tinha, não, esse produto aí é fator 3. Então, já agora está fazendo um pouco mais sentido. Então, esse fator 3, então, ele está ali para cobrir, né, esses pontos, assim, mas quais são, sei lá, os principais? Você falou aí alguns, mas aí eu acho que é interessante te reforçar. Os principais que afetam a margem. Eu acho que o que é importante aqui pensar é por que 3? Porque 3 é um fator alto, né? Se você fazer essa conta do 10 virar 30, parece uma coisa alta, né? Ainda mais hoje em dia, cara, a gente vê, pô, tá tudo ficando mais barato, China tá aí barateando tudo, tá tudo vindo mais barato, você faz um fator 3, né? Então tem alguns fatores de por que é esse fator 3, né? Além de todos aqueles custos que a gente botou lá em cima, cara, que tu tem imposto, você tem aluguel, você tem luz, você tem utilidades, você tem problema de equipamentos que quebra, você tem... E esses fatores já são fora do normal, né? Você não pode comparar, cara, a luz de uma padaria, né? Comparado com a luz do escritório de advocacia, né? É outro jogo. O gás de uma padaria comparado com o gás do escritório de advocacia, né? Uma galera fica assando pão o tempo inteiro. Quanto é que vai gastar de gás? Como é que vai ser esse negócio? Ou quanto vai gastar de forno elétrico, né? Então, assim, são valores que já naturalmente são muito mais altos do que o padrão, né? Além de tudo isso, você ainda tem 2 outros problemas que são muito grandes, que são as perdas, né? Primeiro é a perda, porque a perda é inerente. Você trabalha com produtos perecíveis, né? Então, cara, vai perder alguma coisa não vai ser vendido, ou até alguma coisa vai ser perdido, vai perder validade antes de você conseguir usar algum insumo, aquilo é uma perda também, se você não tiver tudo muito ajustado. Ou então, até a receita deu errado, cara. A receita deu errado, acontece, né? Nem todo mundo acerta todos, é uma perda. E tem essa história mesmo também do produto ser artesanal, né, cara? Que via de regra, né, diferente de um industrializado, que seja, você não tem conservante via de regra, né? Assim, exatamente. Basicamente. Então você já tem uma perecibilidade que costuma ser mais curta. Você tem muita perecibilidade. Então a perda é natural, é inerente a essa perecibilidade. E aí, além da perda, você tem outro fator. Que a maioria da gastronomia, ela precisa de trabalho humano. É muito difícil você mecanizar. Você não consegue botar uma máquina dentro de um restaurante, você não consegue botar uma máquina vazia no produto. Você consegue. Tá, beleza, tem. Vai sair artesanal? Não vai. Né? Não vai. Vai ser industrializado, tipo conservante, aquela história toda barata. Mas, assim, no geral, no modelo padrão, é muito difícil você conseguir mecanizar esse produto. Então, você precisa de braço. Você precisa de gente fazendo. E gente custa muito caro. Né? O custo do trabalho é muito alto, porque o cara tem que ganhar um salário digno, o cara tem que trabalhar horas funcionais, né? O cara tem que trabalhar de uma forma que funcione. Ele não vai ficar 24 horas produzindo, ele tem um limite de capacidade de produção. Isso limita demais, né? Isso não deixa você produzir em volume suficiente para você poder baixar essa margem. Então essa margem fica alta, principalmente por causa desses fatores, né, cara? Que é o insumo
que você pode perder, as utilidades que já são muito mais caras do que numa situação normal, e o trabalho humano, que é a base da produção. Você não tem como fugir disso. E tem essas coisas, né, cara, que eu acho que entra aí também, né, Gu, assim, que a gente comentou esses dias. Além de, obviamente, você depender da pessoa, e, obviamente, ela tem, né, tem essas limitações, é receita que pode dar errado, o cara tá aprendendo, pô, o funcionário, ele adoece, você tem a legislação ali também, se o cara for CLT, o cara tem um tempo limitado para trabalhar, diferente da máquina que vai ali, ó, o limite do desgaste da máquina é um, da pessoa é outro. Né? Não, isso tudo então, é imposto trabalhista, né? Não é uma situação necessariamente agora. Muita gente está começando, a gente tem muito produtor lá na loja que não tem funcionários, né? Os caras produzem eles mesmos. Mas até você tem que se pensar como um funcionário, né? Porque você também, você tem um limite de produção, você fica doente, você tem uma capacidade limitada de tempo para tu fazer aquilo, né? Você tem que descansar, você tem que ganhar um salário digno, né? Então, esse fator é muito importante. Você não consegue diminuir muito por causa disso, né? E até, eu acho que tem um ponto que é bacana, assim, que eu acho massa também, que assim, pô, até como normalmente a gente está falando de um produtor que é artesanal, ele faz tudo da história, Sim. Né? Pô, você tem o fator tempo, cara. Puta, eu vou atrás de um produto, de um insumo que tá mais barato em outro lugar, isso é tempo, é deslocamento. Sabe, era um tempo que, pô, eu podia estar produzindo, mas não, pô, eu achei uma farinha mais barata lá daqui a 50 quilômetros. Pô, isso te custou também. Outro ponto, né? Se o cara tem que entregar, o cara saiu para entregar um negócio, ele não está produzindo. Ele está entregando, ele não está trabalhando. A logística come isso também e tal, né? Exatamente. Então, assim, legal. E aí, a gente faz tudo isso e beleza. Fiz lá meu fator 3 lá, cerca de 3, sei lá. E aí é só se eu multiplicar esse fator 3 ali no meu bolo de R$10 e vender ele a 30 pontos. Tá resolvido? Mais ou menos. Epa, minha luz quicou aqui. Deixa eu tentar ligar de novo. Você continua bonito. Tá tudo bem. Continua, graças a Deus. É só mais ou menos isso, né? Tá. O que é? Fator 3, ele te dá ali uma orientação, ele te diz mais ou menos aonde você tem que ficar de preço. Só que tem uma outra coisa que é muito importante da gente falar, que é a cadeia sustentável de vendas. O que é a cadeia sustentável de vendas? Eu perguntei, o que é a cadeia sustentável de vendas? O que é a cadeia sustentável de vendas, Gustavo? Cara, a cadeia sustentável de vendas é você criar uma cadeia de vendas onde todos os elos consigam ganhar naquela cadeia, né? Todo mundo consegue ter uma margem, consegue pagar as suas contas e continuar o trabalho, porque esses custos de insumo, esses custos de trabalho, esses custos de imposto, não é só seu. Ele é também do pessoal que compra o seu produto para revender. Eu queria te perguntar, esses elos seriam os meus revendedores, por exemplo. Exatamente. Então, se você faz o seu produto e você vende para alguém revender, se você faz o seu produto, você quer botar numa loja, você quer botar no empório, quer botar na banquinha da quadra, que, pô, tu conhece ali o seu Manuel vai vender ali o seu bolo, né? Porque está na banquinha da quadra e é legal. Você tem que dar uma margem para o seu Manuel trabalhar. Porque senão seu Manuel não vai conseguir pagar essa série de custos que a gente falou. Essa série de coisas que a gente falou, né? Então isso entra numa ideia de uma cadeia sustentável de vendas, né? Que é você conseguir abrir um espaço não só para você, né? Mas também para as outras pessoas manterem a cadeia funcionando. Por quê? Porque se não tiver, o cara não tiver margem, lá o seu Manuel não tiver margem, duas coisas vão acontecer. Ou ele vai subir o seu produto, o preço do seu produto, ele vai ficar muito mais caro, né? Que não é interessante, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Ou ele não vai vender o seu produto, porque ele vai achar um produto similar que dá margem para ele. Porque ele tem que pagar tudo também. Então, cara, por mais que ele goste de você e ache você um vizinho maravilhoso, ele vai ter que achar alguma coisa que dá para dar margem para ele pagar as contas dele. Né? Então, cara, e outra, eu acho que assim, quando a gente tá dando esse exemplo, ele faz muito sentido, né? Porque o que às vezes acontece, que a gente observou muito na loja, é que assim, a gente tem um perfil de fornecedor que é muito... Ele é muito claro, ele aparece muito aqui em Brasília, principalmente, né? A pessoa, ela vem de uma carreira, né? Que às vezes ela veio do funcionalismo público ou da iniciativa privada, que seja e tal, e ela tá num momento, às vezes, de transição mesmo, né? É uma receita que era da família, que era legal, e aí começou aquela história, pô,
mas você faz aquela lasanha lá, daquela receita da sua avó que era legal, e aí às vezes é tipo isso, a pessoa está nesse momento de transição, e ela sozinha, às vezes, pô, ela vai atender o que? As vendas pro WhatsApp, mas às vezes ela tem um trabalho ainda, né? Ela não se dedica ainda a 100% desse ofício da gastronomia artesanal, por exemplo. E aí é por isso que às vezes é importante o cara entender isso, porque, pô, se eu vou botar lá pro Manuel lá da minha banca, como você deu o exemplo, fica difícil se realmente o cara não comprar de mim, eu vou estar trazendo o negócio pro meu lado, né? E uma outra coisa também, que é legal, beleza, você deu esse exemplo para eu vender lá pro seu Manuel e tal. Mas, e se eu, Bernardo, for fazer esse cálculo e eu for vender o meu próprio produto? Eu não quero, vai ser o meu hobby. Eu quero fazer isso Muito aí bem. na boa. E se eu usar o mesmo fator, vai dar bom isso aí, não? Vamos por partes, vamos por partes. Primeiro a gente vai explicar como é que funciona essa cadeia sustentável de vendas melhor. Né? O que vai acontecer? Tá. Como é que você vai calcular? A gente falou que o número mágico lá é 3, né? Mais ou menos, cerca de 3, próximo de 3. Então o que você vai fazer? Tu vai chegar lá no seu Manuel e falar, seu Manuel, então, esse meu bolo aqui custou 10, eu estou vendendo ele a 30, então eu vou te vender ele aqui a 28 para você vender a 30, que tu ganha R$2. Eu fiz o bolo todo, né? Eu fiz tudo aqui, estou te entregando, você só vai ter que vender, né? E tu vai ganhar R$2. Isso não é sustentável, isso não dá margem, porque o cara ainda vai pagar imposto, vai ter que pagar luz, agora ele não vai ganhar dinheiro com aquilo. Como é que você calcula uma cadeia estruturada de vendas? Como é que você calcula o valor pelo qual você tem que entregar o seu produto para o seu Manuel poder vender? Aí entra uma teoria que a gente criou, né, que a gente foi desenvolvendo, a gente percebeu como é que funciona, depois de 400 fornecedores, que é a teoria do duplo escalonamento. O que é o duplo escalonamento? Você vai pegar o seu preço de custo, quanto te custou fazer aquele bolo, aquele produto, seja lá o que for, e você vai multiplicar ele 2 vezes. Por que você vai multiplicar 2 vezes? Porque cada vez que você multiplicar, não é por 2, é 2 vezes. Cada vez que você multiplicar, você vai descobrir um preço diferente. O primeiro preço vai ser o preço do qual você vai vender esse produto para alguém revender. E o segundo preço vai ser o preço que essa pessoa que comprou vai vender o produto na ponta. E por quanto que você vai multiplicar isso aí? Pois você porque daí você tinha falado 3, aí eu fiquei meio na dúvida, assim. Falei, pô, peraí. Então, olha só, você vai multiplicar por 1,7. Esse é o número mágico. 1,7. Então, o que significa? Você fez seu bolo de R$10, né? Tá. R$10. Você vai vender para o seu Manuel a R$17. Vendeu a R$17 para ele. Né? Vou deixar sem a luz aqui porque tá foda. E R$17 seu Manuel vai pegar e ele vai vender a R$28,90. Que é exatamente 17 vezes 1,7. Entendeu? Então não dá 3 cravado, né? Dá, tipo, dá bem próximo. De 3. Você dá R$28,90. 2,28, pode crer. Aí vai arredondar, viu? Não tem. Pô, é massa. É essa. Quando você cria uma cadeia estruturada e você coloca a margem, você está dando espaço para criar. Porque, mas você falou, os custos são muito altos, Gustavo. Você acabou de me falar aqui que, cara, eu tenho perda, eu tenho insumo, eu tenho coisa que volta, eu tenho trabalho, eu tenho tudo certo. Mas quando você vende para outra pessoa, você está abdicando de parte do seu lucro em troca de comodidade. Né? Então, você está abdicando, aquele produto se perder, ele não é mais uma perda sua, é uma perda de outra pessoa. Você está dividindo. Você tem que dar espaço para ele poder ganhar. Né? Você tem que dar espaço para ele poder trabalhar. Então, porque a ideia é essa. É massa, porque quando a gente entra na conta, que enquanto você estava falando, estava pensando aqui, pô, beleza, vamos fazer aqui a conta muito maluca aqui. Pô, 10 conto. Aí os 10, eu vou vender pro seu Manuel, aí eu vou ganhar 7, né? Porque se meu custo era esse e tal, tananã. Só que aí, na hora que o seu Manuel vai revender lá, né? E aí vai pegar os 17 aqui, pô, beleza, eu tô dividindo mais ali, quase 13 pila com ele, que é o custo que ele teve do meu negócio, mas o que ele vai tirar ali também não vai ficar tão diferente, né? A gente consegue fazer sua margem um pouco mais justa. O problema é você está tendo a mesma margem que ele. Você está tendo 70% de margem e ele está tendo 70% de margem, né? Porque os impostos, a maioria, várias coisas são baseadas em margem, né? Então é importante você pensar em margem.
Então é isso que acontece. Você faz essa divisão. Quando você faz essa divisão, você fala, tá, se o seu Manuel tem lá R$28,90, isso é o preço sugerido? Cara, mais ou menos. Isso não é exatamente um preço sugerido. Mas você está dando espaço para o seu Manuel poder trabalhar. Porque se o seu Manuel, ele pega lá e você dá um espaço de 17 para ele vender a R$28,90, é um espaço suficiente, considerável, para ele poder arcar com todos os custos, fazer tudo funcionar. Se ele quiser vender a 25, o problema é dele. Ele escolheu vender mais barato. Né? Então, ele escolheu diminuir a margem dele. Porque você está recebendo a mesma margem, está recebendo os 17 lá. Mas ele escolheu diminuir. E aí é um problema dele. Ao mesmo tempo que se ele resolver vender a 32, também é problema dele. Porque da mesma forma que tu vende para o seu Manuel, você pode vender para o seu Joaquim, que é o açougue do lado da banca, né? E ele vai poder vender a R$28,90. Se o seu Manuel quer vender a 32, o risco é dele. De as pessoas não comprarem lá, comprarem no outro. Então é importante entender o seguinte, que essa segunda margem, 1,7, é uma ideia, é um espaço que você dá para a pessoa poder trabalhar. Se ela vai querer utilizar aquele fator sugerido, é problema dela. Né? Mas você deu o espaço, você deu a capacidade. É muito difícil dele não querer utilizar essa capacidade. Porque se você der uma margem muito pequena para o cara, vai acontecer com a história que eu falei. Ou o cara não vai vender o seu produto, ele vai procurar um que tenha margem, ou ele vai ter que subir muito o produto. Né? Vai ter que subir. Então, se você vendesse a 20 para ele ia vender a 34. Ele ia vender muito maior do que o valor que você está passando. E aí então é isso. Então, entendendo a fórmula aqui, só para eu recapitular, porque aí me pareceu uma outra pergunta aqui, que eu acho que é importante. Eu vou pegar meu custo, vou multiplicar ele por 1,7, esse aqui é o preço que eu vou vender para o seu Manuel. Ou, enfim, para o mercadinho da minha quadra, para a padaria, para o meu ponto de venda ali. Exatamente. Deixa eu fazer o passo a passo contigo. Então, como é que é? Modelo de precificação em duplo escalonamento. Como é que ele funciona? Show. Vai pegar o seu preço de custo, você vai multiplicar por 1,7. Esse primeiro valor que vai dar vai ser o seu valor de revenda, ou seja, o valor que você vai vender para outras pessoas revenderem o seu produto. Né? Entendi. Desse valor de revenda, você vai multiplicar de novo por 1,7. E esse segundo valor que vai dar vai ser o seu valor de venda final, que vai ser esse valor sugerido que as pessoas vão revender esse produto, e vai ser o valor pelo qual você vai vender o seu produto, para as pessoas finais, não para a revenda. Então, se a pessoa quiser comprar o bolo contigo, não com o seu Manuel, você vai vender por R$28,90 também, pelo preço que o seu Manuel está vendendo. Mas, pô, vamos lá, e sei lá, e se, tipo, sei lá, e como eu sou produtor, bicho, eu posso vender ele mais barato? De repente, não? Então, isso acontece também muito. E, cara, a resposta simples é não, você não pode. Por que que você não pode vender mais barato? Tem dois fatores aí fundamentais. O primeiro é que você está criando uma concorrência consigo mesmo. Como assim eu estou correndo uma concorrência consigo mesmo? Olha só. Você está vendendo seu bolo e você está vendendo seu bolo para o seu Manuel. Se você vende mais barato que o seu Manuel, o que que acontece? As pessoas vão vir comprar com você. E aí o seu Manuel não vai comprar de você. E aí o que que ele vai fazer? Você vai perder esse cliente. Então você vai ficar tudo em você. Então não teve nem sentido tu abrir um ponto de venda. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, que é fundamental para você não colocar seu preço diferente desse preço padronizado, desse preço sugerido, é o seguinte: o seu produto não é uma commodity, né? As pessoas não sabem o preço. Se você vai no supermercado e você vê um sabonete Lux, você sabe mais ou menos quanto é o preço. Você pode saber ali, fica ali 99, 1,15, uma coisa dessa ali. Fica naquele fator de valor. Você tem uma ideia. Agora, o seu bolo que você faz não é uma commodity, não é uma coisa que está em todo lugar, não é uma coisa que todo mundo conhece. Então, ele tem um custo diferente. Né? Ele tem um custo que você tem. Você sabe quanto é que é aquele custo, mas as pessoas não sabem. Elas veem outros bolos, mas os outros bolos são diferentes dos seus. Então, ela tem que saber quanto é que custa o seu bolo. Se você vende o seu bolo a 25, o seu Manuel vende a 30, o seu Joaquim vende a 35, qual que é o valor do seu bolo? Né? Qual que é o valor? Porque a pessoa que está olhando, ela vê 3 valores. E aí, qual que é a sensação que dá para a pessoa? Cara, alguém está me enganando, né? Alguém está querendo me passar a perna, né? Exatamente. Mesmo sabendo que o seu preço ali é por volta de 30, é R$28,90, se você bota 25, outro bota 30, outro bota 35, você perde essa referência de quanto custa o seu produto. E as pessoas têm que entender quanto custa o seu produto, que é muito diferente.
Porque se eu boto assim, 25 e 35, eu vou falar, cara, esse cara de 35 tá querendo me enrolar, né? E esse cara de 25 aqui é que tá fazendo o preço certo, é ele que tá certo, que tá vendendo barato, é isso aí, barato. É a sensação que dá no cliente. Agora, se o mesmo cliente olha em todas as lojas, todas custam 30, qual que é a sensação que fica pro cliente? O preço do produto é 30, cara. É óbvio, ele custa 30, esse produto custa 30. Se ele vale 30 reais ou se não vale, isso é outra discussão. Mas ele sabe quanto custa esse preço. E o preço dele é aqui. Então, quanto mais você tentar manter unificado essas ideias de, cara, o quanto você vende, o quanto as pessoas têm que vender mais ou menos o seu produto e todos esses preços ficarem muito parecidos, um R$ 28,90, outro R$ 29, outro R$ 29,50. Tá tudo muito parecido, entendeu? É uma avaliação muito parelho, a ideia é que parelho, você não tenha uma... Você cria, se tiver parelho, você cria uma referência de preço. As pessoas começam a olhar o seu produto e entender que o preço do seu produto é aquele. E aí, beleza, você solidificou, você ancorou o seu produto, né? E isso é fundamental na ideia do artesanal, porque o artesanal não é uma commodity. O artesanal é muito amplo. Tem a galera que vende geleia R$10, tem a galera que vende geleia R$50. Cara, um tá enganando o outro? Não, são geleias diferentes. Não dá para comparar. Você não pode fazer isso. Você tem que analisar o que é cada produto. Então você tem que ancorar o seu preço para as pessoas entenderem que o seu preço é esse. E você vai ancorar seu preço, volto a dizer, para fixar. Você vai ancorar seu preço fazendo o sistema de duplo escalonamento. Seu preço de custo vezes 1,7 vezes 1,7 e vai dar o seu preço final. E é isso aí. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que eu entendi. E só uma última consideração, acho que bem do que você falou é que, pô, o produto artesanal, ele depende muito desse boca a boca, né? Então eu acho que, de alguma forma também, usando esse método, você gera uma confiança maior, né? Nos seus clientes, porque são produtos que são vendidos muitas vezes de boca a boca mesmo, né? Pô, sim, eu comi um bolo massa demais ali, ou na banca do seu Joaquim tem um bolinho que é show. E quanto é que é o bolo? Caramba, tipo uns 30 pila. Pô, se o cara vai lá com os 30 reais e ele não consegue comprar o bolo, ele vai ficar muito chateado, né, cara? Vai ficar muito chateado. Então eu acho que já tem, de alguma forma, até uma certa empatia, assim. Exatamente. Bem, antes da gente terminar, tem mais uma pergunta que você tem que me fazer. Vamos ver se você descobre qualquer pergunta que você tem que me fazer. Mas quando é que vai ter outro conteúdo desse? Não, isso aí vai ter no sábado com a Carol. Não se preocupe. Mas a questão não é essa pergunta que eu quero falar. Qual que é a outra pergunta? Outra pergunta que tu vai me perguntar é a seguinte: Gustavo, mas é sempre 1,7? Vai essa pergunta. É verdade, é sempre 1,7? Então, nem sempre. A maioria das vezes é 1,7. Quando que não vai ser 1,7? Não vai ser 1,7 quando seu produto ou é muito barato, ou seja, o custo dele de produção é muito baixo, e aí você vai ter que multiplicar por valores maiores. Pelo menos o primeiro 1,7, que é o seu primeiro valor, ele tem que ser multiplicado por valores maiores para dar algum volume, né? Para dar alguma margem, né? Porque senão você vai ficar trabalhando com centavos e você não vai ter volume para trabalhar com imagina isso, né? Que é tipo isso. Imagina, a gente vai falar de alimento, mas é uma besteira porque eu lembrei agora. Tipo, suponhamos que eu tivesse a manha de fazer uma caixa de fósforo artesanal aqui. E a caixa custa 15 centavos. Tipo, exatamente. Se você botar 1,7 de 15 centavos, você nunca vai ter margem. Você nunca vai funcionar. Então, quando seu produto é muito barato, e de fato nessa faixa aí de, cara, abaixo de R$1, você vai ter que subir essa margem, vai ser um pouco maior. E o mesmo acontece quando seu produto é muito caro. Quando seu produto passa dos R$80, né? Sua margem vai ser menor. Né? Quando seu produto final, fazendo 1,7, 1,7, chega a R$160, você vai baixar essa margem. E aí é melhor você trabalhar numa faixa de 1,4 ou 1,5, né? Que aí você pensando também, 1,4 para você vender para o seu Manuel e 1,4 para o seu Manuel, 1,5 para o seu Manuel vender, né? Isso já dá uma baixada nessa margem. E até porque o seu Manuel também, se ele for esperto, ele vai perceber que um produto caro, ele não consegue vender muito mais caro. Porque se custa 100, vira 170 na mão dele, né? E aí R$70 é diferente de 140, né?
170, 140 é diferente. Então ele vai entender também que ele vai ter que baixar a margem dele, né? Então essas são as únicas duas situações em que você muda essa ideia de 1.7. Mas para a grande maioria dos produtos vai no 1.7. 1.7. Show de bola. Valeu, Gu. A gente se vê nos próximos dias, então. Um abraço. Nos vemos aí. Se esse conteúdo foi bacana para você, você entra aqui, salva esse conteúdo, compartilha com as pessoas que você acha que pode ser interessante. E qualquer coisa, chama a gente no direct, que a gente está aí. Boa noite, Gu. Valeu. Valeu, B. Até mais. Tchau. Tchau.